O marketing, ele só funciona de forma orquestrada. A soma das partes não faz o todo bem feito. E tem muita fricção e as coisas são muito interdependências. O grau de interdependência, por exemplo, num bom trabalho criativo de conteúdo, com trabalho de mídia, com trabalho de CRM, ele é muito grande. E a integração otimiza muito. Então, os clientes que conseguem vencer a barreira dos silos e integrar, eles têm um ganho de eficiência muito grande. Fala, Marcelo, muito obrigado por falar com a gente aqui no Marketing Measurement Talks. Cara, queria começar esse episódio te conhecendo um pouco, né? Hoje você é o CEO aí da Zimes. Queria entender o que é a Zimes, qual que é a missão dela no mercado, de onde veio essa ideia de fundar a Zimes. Bom, obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer estar com você aqui nesse podcast. Acho que é muito importante essas iniciativas que trazem conteúdo para o mercado, um mercado tão volátil, em tanta transformação. É sempre importante ter fontes de informação confiáveis e essas iniciativas são sempre muito bacanas. Eu trabalho com marketing digital há 25 anos, provavelmente fui uma das primeiras pessoas a trabalhar nesse mercado no Brasil, quando o mercado era muito, muito pequenininho. Nessa trajetória, eu pude criar 2 empresas, 2 agências que nasceram lá atrás. Tive 2 processos de venda dessas empresas e fui para a McKinsey, virei sócio da McKinsey. Passei quase 4 anos lá liderando a área de marketing digital na América Latina. Quando eu decidi, na pandemia, sair para fundar a Zimes, que é uma empresa que está fazendo, então, está no 5º ano de operação. Ela passou aí nos últimos anos, nasceu final de 20, então a gente está falando de 21, 22, 23, 24, entrando no 5º ano. E é uma empresa que nasceu para ser uma empresa de serviços profissionais de marketing e vendas no âmbito da transformação digital. Então, o que a gente faz é acelerar uma agenda de digitalização de empresas de diversos segmentos diferentes da economia, com serviços mistos de uma agência de publicidade digital, então criação, mídia, operação, CRM, com serviços típicos de uma consultoria de estratégia, business case, desenhar o P&L, ajudar na parte de criação de um business plan e do roadmap de crescimento, digitalização. Então, isso passa por ajudar a empresa a colocar o e-commerce no ar, reorganizar ela para atuar de uma forma ágil, orientada a dados, montar a infraestrutura de dados da empresa, montar e definir metodologia de mensuração. Então, todos os serviços típicos de uma consultoria associados aos serviços de uma empresa, de uma agência, é esse modelo híbrido, né? Zimes é uma empresa, o nome significa mistura em eslovaco, porque a gente mistura esses skills que normalmente são entregues por empresas especialistas separado no mercado. A gente entende que tem valor aí para o C-level das grandes empresas, ter um fornecedor que tem uma capacidade técnica de ponta a ponta, uma end-to-end solution, que é o nosso posicionamento. Total. Cara, é muito interessante. A gente criou a Uncover. Eu lembro direitinho que a Uncover começou no fim de 20, início de 21. Eu lembro exatamente do lançamento das Zimes e eu vejo muito. A gente é uma plataforma, um SaaS, mas eu vejo a importância de especialistas hoje, porque tem muita tecnologia, tem o conhecimento de mídia e de um especialista que sabe dialogar com o cliente e consegue olhar esse processo de ponta a ponta. E eu considero assim, minha visão é fragmentação hoje é um dos maiores desafios e problemas do marketing, né? Porque, cara, se você tem um time fazendo cada disciplina, lidando com cada tecnologia, a estratégia vai fragmentar e o consumidor é um só. Como que vocês lidam como que vocês promovem essa agenda de integração dentro do cliente? E eu concordo totalmente com você, e o que acabou acontecendo é que o mercado contratante, né, as áreas de marketing das grandes empresas, ao longo dos anos, valorizaram cada vez mais os especialistas por entender que a agência generalista do passado, né, que era uma full service, ela acabava não entregando tudo com a mesma qualidade, ela acabava tendo uma área de fortaleza muito grande e muitas acabaram, vamos dizer assim, gerando uma expectativa nos clientes que não foi atendida. Os clientes começaram a ficar frustrados com isso e começaram a buscar especialistas. E buscar um especialista parece uma boa ideia, já que é tão complexo, o ecossistema de marketing é tão complexo, exige conhecimento técnico profundo. Aparentemente, a analogia do médico, né? Se eu tô com um problema aqui no meu dedo, se eu operar, fazer uma cirurgia do meu dedo mindinho, eu vou buscar um cirurgião ortopedista especializado naquele tipo de cirurgia. O problema é que o marketing, ele só funciona de forma orquestrada, né? Então, se você tiver a soma das partes não faz o todo bem feito. E tem muita fricção e as coisas são muito interdependências. O grau de interdependência, por exemplo, num bom trabalho criativo de conteúdo, com trabalho de mídia, com trabalho de CRM, ele é muito grande. E a integração otimiza muito. Então, os clientes que conseguem
vencer a barreira dos silos e integrar, eles têm um ganho de eficiência muito grande. Mas isso significa que o fornecedor tem que estar preparado para integrar e o cliente também, porque muitas vezes o cliente é cilado, né? Então, o cliente muitas vezes é um espelho do fornecedor e vice-versa. Então, o cliente tem uma área de performance e busca o fornecedor de performance. O cliente tem uma área de branding e busca o fornecedor de branding. O cliente tem uma área de measurement e busca o fornecedor de measurement. E aí você acaba criando esse sistema todo cheio de cotovelos e gatekeepers que fazem com que essa falta de integração não gere valor para o negócio. A nossa tese aqui, desde o começo, foi o valor está na integração, o valor está em times multidisciplinares trabalhando em metodologia ágil, fazendo testes orientados ao negócio, sem chefes, e basicamente voltados para a geração de valor. E essa tese tem se comprovado nos últimos 4 anos muito acertada, mas não é uma tese que os clientes conseguem operar de um dia para o outro. Eles precisam acreditar no modelo e querer mexer o jeito que eles mesmos operam. Total. Marcelo, vou fazer um parênteses aqui. Pô, tô gostando muito desse tema. É um tema muito forte. Tudo bem antes a gente elaborar um pouco mais nisso e... Claro, acho que podemos ter um roteiro bem solto aí. Deixar solto, tá bom. Então vou solto. Bom, então fim do parênteses, voltando. Cara, tem uma analogia que eu faço que é com uma fábrica, né? Que é sobre isso, que eu falo assim... A melhor fábrica não é aquela que otimiza só as partes, é aquela que otimiza o todo, né? E eu sinto que às vezes no marketing você tem os times otimizando muito cada parte. Então, é o cara de influenciadores tendo o máximo de engajamento, é o campanha de performance melhorando o CTR, melhorando o CPL, é o cara de TV melhorando o TRP. E melhorar cada uma dessas disciplinas não necessariamente melhora a venda e o resultado final, né? E aí o marketing precisa ser pensado não como máquinas individuais, e sim como uma fábrica, que você quer otimizar o todo. Por que, assim, tentando chegar na raiz, porque eu vejo que tem uma coisa cultural, por que você acha que é tão difícil, que nem você falou, é uma jornada, né? Não é um trabalho de um dia para o outro, os times precisam reaprender, a gente precisa ter uma integração de times, tecnologia, dados, né? Por que você acha que é tão difícil a gente chegar num setor de marketing e fazer as pessoas trabalharem em sinergia? Primeiro eu acho que tem, para a gente tangibilizar o que a gente está falando aqui, vou dar um exemplo muito prático, que todo mundo vai entender um pouco do problema da falta de integração no resultado final. Quando você olha hoje, por exemplo, os times de performance que estão ali no fim do funil tentando converter, e existe uma pressão muito grande de eficiência, de reduzir o custo do CPA, o custo de aquisição. Um dos jeitos mais eficientes de reduzir o custo de aquisição é você integrar o teu CRM na tua jornada de mídia. Então, você simplesmente criar uma jornada automatizada em escala que vai permitir com que aquela pessoa que foi impactada pela mídia automaticamente receba uma régua de push notification, de SMS, WhatsApp. Isso é um dos jeitos mais óbvios. Só que se você tem um time de CRM que trabalha apartado com uma missão específica e separada do time de mídia, isso nunca vai acontecer. Você vai ter a missão do time de mídia de um lado e o CRM do outro. Então, esse é um exemplo onde a integração faz toda a diferença e é meio óbvio que seja integrado. Por que não é integrado e qual que é o desafio cultural? É totalmente um desafio de governança e de cultura, não tem nenhum desafio técnico aqui, mas ele parte de um lugar onde os conhecimentos técnicos se sobrepõem à gestão. Então, na verdade, a área de domínio técnica é tão profunda em cada disciplina, em mídia de um lado, em CRM do outro, que você achar gestores, interlocutores que consigam navegar entre essas duas coisas não é muito óbvio. E se você não tem um gestor que vai conseguir integrar, ou o gestor é muito estratégico, ele está ali 10 mil pés de altitude, ele até em última instância tem uma pessoa integrando, só que ela está tão alto nível, ela está tão longe do dia a dia da operação, que ela acaba não conseguindo interferir e criar uma metodologia. Então, o que resolve é um ways of working, o que resolve é o que a gente tem feito nos nossos clientes aqui, que é basicamente implementando ways of working, que são squads multidisciplinares com missões de negócio. Então, a gente, por definição, quando monta uma operação, a gente monta uma operação integrada, onde os recursos têm que colaborar. O de CRM de mídia, por exemplo, eles estão dentro do mesmo squad, que tem uma missão, por exemplo, de aquisição, ou uma missão de rentabilização. Então, a missão de negócio driva o time, que é liderada por uma pessoa que seja híbrida, que conhece um pouco de tudo e que vai ter os especialistas embaixo. Agora, esse modelo exige que a empresa esteja disposta a quebrar os silos, né? Tipo, não é mais o meu time, o meu time. O capability de CRM vira um COE, vira um chapter. Ele deixa de ser uma área FUM.
E muitas vezes isso pode significar para quem está na liderança como perda de poder. E o mundo corporativo lida muito mal com as pessoas perdendo poder. Na verdade, existe uma questão do mundo corporativo das pessoas perpetuarem as situações de poder que elas têm lá dentro. Então, as mudanças precisam ser top-down, a alta liderança precisa entender o que a gente está falando aqui e querer fazer e empurrar essa mudança para acontecer. Isso é muito difícil, tipo, parece conceitualmente óbvio que eu estou falando, mas é muito contra-intuitivo para quem está ali no dia a dia tocando o negócio. Então, a gente só consegue fazer isso em alguns clientes nossos porque a gente tem o apoio do C-Level. Total. É no C-Level que isso tem que ser decidido e descer. Mas 2 comentários em cima disso que você falou, assim, concordo radicalmente. Porque às vezes eu falo para meus clientes, pô, a sua estratégia não é integrada. E aí o cliente fala, não, mas eu fiz um PPT aqui de alto nível de como tudo está integrado. Só que quando você desce para os times, você vê que nenhum time nem faz ideia do que o outro está fazendo, né? Então eu sinto que tem essa integração muito alto nível, do tipo, uma reflexão integrada sobre a estratégia, mas não é o que desce para a prática, né? Por quê? Porque o jeito que os times estão organizados na prática, não existe incentivo e metodologia de ways of working de colaboração cruzada. O incentivo, na verdade, ele acaba sendo individual e não um incentivo coletivo ali. E o ways of working também não permite. Você montar um squad multidisciplinar é uma coisa que não é tão fácil assim. E poucas empresas eu conheço que conseguiram aprender a trabalhar com agilidade, com marketing ágil. Esse é o nosso fundamento. Faz 4 anos que a gente só trabalha no método ágil aqui com todos os nossos clientes. Legal. Mas é muita exceção ainda no mercado. Muito. Não, a gente, assim, no meu universo, que é mais de otimização de mídia, a gente vê, porque o que acontece? O time de branding e o time de mídia de performance como um todo estão trabalhando, tá todo mundo gerando mais receita. E a gente analisa como isso gera mais receita. Só que o time de performance ele é incentivado para reduzir o CPL da mídia paga, né? Da mídia traqueada. Então, o incentivo dele está todo desenhado para otimizar, sei lá, ali o Google Ads, o Meta Ads, e não necessariamente para incentivar o todo, né? Então, tem uma coisa de incentivos mesmo, de entender, cara, tem uma outra estratégia que se você fizer, talvez aumente o seu CAC traqueado, atribuído, mas na verdade você está gerando muito mais receita no todo. E eu fico imaginando, se é difícil mudar essa pequena coisa, imagina implementar isso tudo através dos squads e tudo, né? Então, para resolver isso, por exemplo, você poderia ter um time que tem uma missão de uma jornada de aquisição, e essa jornada ser só medida de forma integrada. E você ter um blended CAC, não um CAC de fim de funil, que é uma coisa muito, na minha opinião, pobre de se medir hoje, o last click, a performance, e sim você teria um balanceamento de mensuração integrado. E aí, com isso, por exemplo, um trabalho de marca bem feito, consistente, vai fazer com que você tenha mais buscas orgânicas daquela marca, o que vai fazer com que o teu CAC caia na mídia paga, o que vai reduzir o CAC geral. E só que isso só funciona se você enxergar sempre integrado, sempre enxergar por atribuição integrado. Só tem um jeito de fazer isso, que é fazer um time trabalhar de um outro jeito e organizado de uma outra forma. Não tem como fazer na prática isso acontecer num cliente se você não mudar a parte organizacional. Então, mexer no org do cliente, não tem nenhum cliente nosso que a gente entra para pôr a metodologia de pé, que a gente não tem que mexer no jeito que o cliente está organizado. Tem que mexer no organograma. Tem um trabalho de RH sempre associado ao nosso trabalho aqui. Pô, sensacional, assim. Eu que estou na parte da tecnologia, para mim assim, eu sei que eu queria que você atendesse todos os clientes do mercado. Tem prazer. Porque a gente vê no dado a necessidade de ser assim, né? Mas sem o trabalho organizacional de RH, não muda. Não muda. E você acha que diversando um pouco, mas pensando em inteligência artificial, dados, né, a capacidade desses agentes operarem quase como uma camada em cima desses times todos, como que você acha que tecnologia pode ajudar a mover nessa direção de um olhar mais integrado? Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Você vê vários cases no mercado de tecnologia que agrega e que realmente vira um diferencial competitivo para o negócio, e outros que a tecnologia está ali só para inglês ver e gerando um custo a mais. O que a gente mais acontece com a gente é entrar em alguns clientes onde o cliente está subutilizando o stack que ele contratou. Ele está pagando o stack.
Muitas vezes ele tem o melhor stack do mercado, só que o ganho marginal que ele está tendo em cima desse stack é negativo, muitas vezes, a margem de contribuição. Então, eu diria que quase todos os clientes nossos, a tecnologia não é a resposta. O problema está no piloto do carro, não o carro. É a famosa analogia que o cara tem uma Ferrari na garagem e colocou um adolescente para dirigir o carro dele. Isso acontece... De cada 10 clientes que eu entro, 9 tem esse mesmo problema. O cliente está frustrado porque ele tem uma conta para pagar de SaaS ali, de volumetria, de nuvem, de cloud, de tudo, e ele não está usando, não está vendo benefício daquilo. E não vai ver. Porque alguém tomou a decisão da tecnologia e não implementou corretamente. Problemas de implementação e de operação de tecnologia são a coisa mais frequente que a gente encara. E acho que o AI não muda isso. Acho que o AI pode se tornar só mais um custo para o cliente, se ele não for bem implementado. Pô, muito boa essa fala, cara. Eu concordo totalmente, assim, acho que muitos clientes vêm para mim, eu tenho uma pauta de AI que eu preciso mover. Aí eu falo, cara, olha esse universo que você está sentado hoje, que, tipo assim, você vai ter um valor, se você usar direito, você vai ter um valor muito mais rápido do que iniciando uma nova pauta tecnológica, e tecnologia demora para rampar, demora para implementar, é caro, tudo, né? Sabe que eu vi uma palestra esse ano na NRF de um diretor de digital da Levis, né? Uhum. E ele fez essa provocação, ele falou, olha, meu primeiro ano na Levis como diretor de tecnologia de digital, eu fiquei focado em resolver o problema de loading time do site da Levis e melhorar o speed test. Eu não vou discutir AI, nem nada muito modernoso se não tiver o básico bem feito. E a gente tem um problema de básico bem feito em quase todos os clientes que a gente encara no mercado. A gente vê que tem coisas higiênicas que não foram feitas, pautas higiênicas de UX, UI, jornada, otimização de mídia, personalização em escala, coleta de dados, tradução identificada. Você faz um checklist de 20 itens e o cliente não passa normalmente de 15 dos 20 itens. E aí vem essa pauta mais sexy de AI e eu acho que isso acaba gerando uma distração para o cliente. Eu acredito muito forte que o AI é realmente uma coisa revolucionária, é a próxima onda da digitalização, mas o famoso first things first, né? É isso que a gente defende nos nossos clientes. A gente não está aqui fazendo um trabalho sexy, a gente está aqui fazendo um trabalho que a gente vai aqui fazer o que tem que ser feito. Resultado, higienização é a palavra, cara. Assim, a gente atende aqui, já atendeu mais de 40 clientes e essa experiência me faz afirmar de forma categórica, pelo menos no nosso trabalho, que é mais de integração e modelagem de dados, nenhum cliente hoje, grande anunciante do Brasil, tem os dados totalmente integrados, que é só um da sua checklist, né? Mas isso eu afirmo de forma categórica, assim, eu nunca entrei num cliente e falei, posso ver um dashboard simples de mídia on versus mídia off, share de canais atualizado, com uma base de dados e receita. Não existe. Assim, vai ter o cara do digital que vai ter talvez os acompanhamentos dele, o media off vai estar na agência e não existe esse. Não. Então, isso para dar um exemplo sobre, cara, até é um básico que precisa ser feito ainda, né? E avançado. Bom, vamos pular aqui um pouco para o tema que eu queria discutir com você de retail media. Uhum. Né? Eu sei que a Zimes, virou uma super referência em retail media, fez alguns grandes cases no mercado. Então, vamos organizar um pouco esse tema. O que a gente chama no mercado hoje de retail media e por que isso, mais ou menos, não do dia para a noite, mas nos últimos anos explodiu em relevância e entrou na boca do povo? E eu acho interessante a gente pontuar conceitualmente, porque eu acho que tem muita confusão. Como é uma coisa nova, tem muita confusão, né? O retail media, existe uma base que ele começou há muito tempo atrás, e do qual a maior parte da fatia ainda está nisso, que são sponsored links, sponsored products dentro dos marketplaces, né? Então, isso foi inventado pela Amazon e copiado por outros grandes marketplaces, que basicamente se você tem um marketplace na internet com muitos sellers vendendo e um tráfego muito grande, você começa a fazer com que na hora que as pessoas estão fazendo uma busca dentro, basicamente é trazer a lógica do Google Ads para dentro dos marketplaces, já que a busca dos marketplaces começaram a ter volumetrias às vezes maiores do que a busca no próprio Google para produto e fim de funil. Então, obviamente, se você é um seller e está querendo chamar atenção entre milhares de sellers para vender o mesmo produto, um jeito mais fácil é você comprar um link patrocinado da busca da Amazon, do Mercado Livre ou qualquer outro. E durante muito tempo o retail media foi só isso. O que aconteceu de alguns anos para cá
é que se abriu uma outra frente do retail media e que possibilitou varejistas que não têm essa característica de serem marketplaces e terem tráfegos muito grandes a competirem no jogo. E esse é o que a gente chama de retail media off-site. Então você tem o retail media on-site, que é basicamente você vender banners ou vender sponsor product no search dentro do teu site, marketplace. Só que se você não é um varejista que tem um tráfego digital muito grande, você basicamente não vai ter ali uma escala para oferecer retail media dentro do teu site. Aí você pode oferecer dentro da tua loja, então você pode colocar um monte de tela na loja, e hoje muita gente chama de retail media uma série de out of home dentro das lojas, o que para mim tem mais uma cara de trade do que de retail media, porque qual a diferença de você ter a ponta de gôndola com display na ponta da gôndola e você ter uma tela lá? É muito parecido. Agora, o grande salto tecnológico e de oportunidade surgiu na hora que os varejistas conseguem pegar os seus dados identificados de clientes coletados e conseguem oferecer para a indústria ou para todo o ecossistema de clientes que vendem, marcas que vendem naquele varejista, a possibilidade dele começar a conversar com aquele consumidor na jornada dele em outras propriedades, né? Então é o que a gente mais opera aqui dentro das IMES, que é basicamente você colocar, um exemplo que eu gosto de dar se eu sou uma Procter & Gamble e estou vendendo fralda, uma fralda nova, eu quero falar com mães de bebês ali que estão na faixa etária da minha fralda. Eu posso usar os sinais das Big Tech, de que é a mamãe que eu estou falando, mas é um sinal que tem um grau de precisão X, que não é 100%, né? O algoritmo pode errar nessa precisão. Agora, se eu estiver fazendo uma campanha de vídeo no YouTube, se eu estiver fazendo uma campanha na Meta ou no TikTok, usando o dado de um varejista de real shoppers que compraram produtos para recém-nascido, eu tenho uma garantia que a minha campanha vai rodar para o target certo. Então, essa possibilidade que é rodar uma campanha dentro das plataformas de mídia, usando um layer de dado do varejista como meio de ter muito mais precisão de targeting, eu acho que foi o que fez com que o retail media tivesse essa alavancagem, esse crescimento, porque isso realmente muda a taxa de conversão, o resultado e o ROI a partir desse dado mais preciso. E o outro ponto que fecha esse ciclo é a capacidade do varejista de entregar um relatório depois para aquele anunciante de quem comprou de fato, né? Então, você tem de um lado um target mais preciso, do outro lado, uma entrega de um relatório que explica quem comprou. E aí, então você tem vamos dizer assim, o santo grau de todo anunciante, que é eu não vou ter dispersão na minha mídia e depois eu vou saber quem comprou ou quem não comprou, que foi exposto aquilo. Essas duas características combinadas geram, na minha opinião, vamos dizer assim, esse crescimento do retail media. Cara, muito interessante e acho que é realmente bem diferente do que a galera, no geral, acha. A galera associa muito retail media a primeira partezinha do que você falou, né? A mídia dentro do varejista, a compra da palavra dentro da busca do varejista. E o que você está falando é que o que mais destrava potencial, na verdade, é o que acontece fora. Né? Isso. E pouco a gente fala disso, Dani. Acho que esse porque eu acho que a galera tá no básico ali do retail media, que é o sponsor product, o banner, ou a tela na loja, e, na minha opinião, o grande segredo não tá aí. O grande segredo tá, por exemplo, na integração que o Meli tem com a Disney Plus. Então, imagina o seguinte, vou te dar um exemplo aqui, hipotético, que poderia ser verdadeiro na hora de implementar. Imagina que você você é um fabricante de celular e você quer vender um flagship para clientes que compram iPhone. E o seu target são compradores de iPhone e você quer fazer o switch para o Android. Então você vai lá no Meli e pede para o Meli gerar uma custom audience de pessoas que compraram iPhone nos últimos 24 meses, vai virar um cluster de audiência, e o Meli consegue subir essa audiência dentro da Disney Plus, na parceria que ela tem com o Disney Plus. Então você tá assistindo, o consumidor tá assistindo na casa dele o Star Wars e vai ter um break no meio do Star Wars assistido no Disney Plus com um comercial de um celular novo ali que concorre com o iPhone. E depois o Meli vai entregar para esse fabricante de celular, olha, X foram expostas quem comprou. Isso muda o jogo de uma forma completa. Não, total. Assim, o que a gente esquece, assim, que os veículos, fora desse contexto retail media, eles são walled gardens no fim do dia, né? Então o YouTube tem conhecimento do que acontece, o Google, né? Dentro do ecossistema Google, dentro do ecossistema DV360, o Meta dentro. Ninguém tem o comportamento de consumo, né? A maior parte das pessoas. E o que a gente faz aqui é o mais valioso, que é você ver o comportamento de consumo, qual que é o padrão de consumo,
aí você segmenta a partir desse padrão a mídia numa outra propriedade, e aí você tem a retroalimentação disso para ver se aquele perfil de fato consumiu e fazer uma mensuração muito mais precisa. Isso é inédito, isso na história da mídia é inédito, você tem uma capacidade de targeting 100% de precisão, ou seja, você não ter dispersão na tua mídia, e você conseguir criar uma atribuição direta de venda, não indireta. Aqui a gente está falando de uma atribuição direta, de causa e efeito entre exposto à propaganda e comprou depois. Isso, eu acredito que daqui a alguns anos não vai ter outro método de compra de mídia que não esse. Pô, muito interessante. Olhando de uma dimensão prática, eu imagino que devam ter enormes desafios técnicos aí para você conseguir fazer essa integração e garantir o funcionamento disso. Queria que você contasse um pouco dos processos de implementação de retail media que você viveu e quais são os desafios práticos aí para você implementar, para você conseguir fazer essa conciliação dos dados de audiência, enfim, que você comentasse um pouco. Falando um pouco tecnicamente aqui, o varejista que quiser entrar nesse jogo, ele precisa passar por algumas etapas. Primeira coisa, ele tem que ter um volume muito grande de transações identificadas, né? Então, um exemplo aqui que a gente tem que é a PagMenos, né? A PagMenos tem um índice de identificação de transação de quase 98%, 99%. Então, quase 100% das pessoas que passam por uma das mais de 1.500 farmácias da PagMenos, todos os dias, na loja física, elas estão se identificando, e a PagMenos tem uma chave digital dessa pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas falam de identificação, falam do CPF, falam, gente, esquece o CPF, não serve para nada, para o nosso assunto do marketing digital. Tem que ter o celular dessa pessoa, que essa é a chave digital dela. Uma vez coletada essa transação, esse dado precisa estar dentro de uma plataforma self-service, dentro de uma Customer Data Platform, de um Data Lake, né? Então tem uma questão de que nem todo varejista está preparado, que é essa infraestrutura de dados, onde essa transação é coletada e é criado um profiling daquele consumidor. E uma vez esse profiling criado daquele consumidor no dado exposto, esse dado tem que ser anonimizado. Então aí você tem um processo de anonimização, de criação desse cluster e do Audience Builder. Então a gente aqui nas IMES ajuda alguns clientes, hoje PagMenos, e tinha criar esses softwares de Audience Builder. A gente tem uma tecnologia de construção de audience Building aqui, que constrói essas audiências e permite com que essas audiências sejam disponibilizadas para, por exemplo, a indústria ir lá e colocar lá mães de recém-nascido, pessoas que compram produto de skincare. Então, esses filtros que você minera em tempo real e monta os clusters, é um habilitador necessário para esse jogo acontecer. Depois disso, você precisa fazer esse dado anonimizado sair dentro da empresa e ir para dentro e se conectar com as plataformas. Aí você tem uma tecnologia de data clean room que você tem que criar para o dado, de novo, sem expor dados e em compliance com a LGPD, esse dado ser disponibilizado. E você tem APIs de integração aí com Meta, com TikTok, com Google, com outras empresas, para ter um match rate, né? Porque aí o que você faz você sobe aquele dado anonimizado, aquele cluster, e compara com os dados da Meta e acha as pessoas lá e roda a campanha. Então, eu passei isso aqui o passo a passo, que é o que precisa ser construído de fundação dentro do cliente. Mas acho que em 2 minutos você deu um bom mapa para quem quer atacar o problema com as diversas camadas. Alguns comentários que eu adicionaria aqui, para quem está ouvindo, o Marcelo mencionou que a PagMenos consegue 98% das transações no digital e no físico, né? Ou seja, isso é inédito, isso é mais inédito ainda para a mídia, porque você conseguir esse nível de segmentação integrando, né, o retail com as propriedades de mídia já é difícil. A gente está integrando aqui também com a transação na loja física, e aí conseguindo depois saber se esse cara comprou na loja física e se ele e se a audiência do cara que comprou na loja física você está mostrando. Então isso é muito diferente. E pensa o seguinte, a penetração do e-commerce numa categoria de farmácia hoje, ela é menos de 20%. Então, se a gente tivesse uma solução de integração de dados que só valesse para o e-commerce, a gente estaria deixando de fora 80%, dependendo do varejista, de 70% a 90% da volumetria de transações. Então, basicamente, só funciona essa mecânica que a gente está falando aqui para varejistas que conseguem resolver isso na loja física, já que a gente vive já que a nossa penetração de e-commerce ainda ela é muito pequena, no geral. Óbvio que tem categorias que é maior e menor, mas no geral a gente tem uma penetração de e-commerce pequena, e o retail media não conseguiria ter escala e estar crescendo no ritmo que ele está crescendo se ele dependesse simplesmente do e-commerce. Total, perfeito. E acho que uma segunda nuance aqui
apesar da gente estar olhando para dados user level, o stack tecnológico de implementação já anonimiza, né, desde o Data Clean Room, ou seja, ele, quando a gente fala de fim de cookies, de rastreabilidade, isso não é um problema para a implementação de retail media. Nada do que a gente está falando aqui depende de cookie. É totalmente cookless, a tecnologia. Exato. É cookies e anonimizado em todas as etapas. Você clusteriza a audiência, agrega ela. Depois, quando você vai fazer o matchmaking, você usa um Data Clean Room, né? Então, é bem privacy safe, né? Privacy first a solução de forma geral. Cara, olhando para o final, a retroalimentação, né? De forma um pouco prática, a mensuração do resultado. Então, eu acho que aqui é até mais simples do que outras formas de atribuição, porque você falou que é atribuição direta. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera o que você quer dizer por ser atribuição direta e não inferência necessariamente. Sim, porque as metodologias de MMM, as metodologias de MTA que existem no mercado, normalmente elas são basadas em aferições. Você tem algum tipo de metodologia que você usa que tem um grau de confiabilidade específico daquela metodologia, mas nesse caso, nada disso é necessário, nesse caso de uma situação de retail media, porque simplesmente você vai comparar dois conjuntos de dados, você vai comparar pessoas que fizeram uma transação com pessoas que foram expostas à mídia dentro de uma plataforma X de mídia. Então, esse dado, ele garante que tem a intersecção entre esses dois conjuntos de informação, de IDs anonimizados de usuário, garante que, na verdade, aquela pessoa foi exposta e comprou. E é para isso que a gente vai. Eu acho que na hora que o mercado estiver atuando numa situação de que ninguém faz uma compra não logado e ninguém consome mídia não logado, ou seja, o cenário utópico, que em algum momento talvez aconteça no futuro, de que 100% das pessoas que consumirem uma mídia vão estar logadas e 100% das pessoas que comprarem alguma coisa, elas estarão logadas e identificadas com algum ID, isso faz com que você não precise mais de mensurações indiretas. Você basicamente vai ter uma mensuração direta. Eu concordo. A única adição que eu colocaria é que, idealmente, eu acho que alguma ciência de dados ainda vai ser necessária, porque, para mim, são duas questões. A primeira, a gente responde de forma direta, que é a pessoa que viu, comprou, sim, não. Acho que até onde a gente aqui na Uncover tenta entrar um pouco a pessoa comprou porque viu, né? Então, essa pergunta do comprou porque viu é realmente uma pergunta que aí precisa de algum tipo de análise em cima e de alguma metodologia em cima. Perfeito. Com certeza, tipo, a metodologia que normalmente a gente usa direta, ela simplesmente faz uma conexão de quem foi exposto ou comprou. Agora, o peso de cada, né? E normalmente, como é multifatorial, né? Normalmente a jornada do consumidor ele foi exposto a vários elementos, a várias inserções de mídia. Então, você entender o que contribuiu mais ou menos, aí eu acho que tem esse refino. Eu acho que realmente as metodologias mais modernas de MTA e de Multi-Touch Attribution conseguem dar essa resposta para você recalibrar a mídia. Eu acho que isso vai continuar existindo sempre, porque no final das contas o software vai te dizer o seguinte, tá, essa pessoa que comprou esse produto aqui, ela foi exposta na jornada dela a 5 impactos, a 6 impactos, um na mídia A, um na mídia B, qual desses 5 impactos teve um peso maior ou menor? Eu acho que aí realmente... Mas eu acho que aí já, vamos dizer, é uma derivada, né? Eu acho que é derivada porque o básico, eu acho que muitas vezes o anunciante é uma pessoa que não tem nem esse básico, né? Esse primeiro, a relação. Não, e é um corpus de dado muito rico para você fazer esse experimento, né? Você está falando de cada usuário e você concretamente sabe aqui o cara que fez a transação, ao que ele foi exposto. E é para fazer experimento. Hoje, onde a gente atua ali mais no Marketing Mix Model, ele contorna esse problema de não ter o dado de onde o usuário foi exposto e por isso ele olha para um todo do negócio. Mas você tendo essa riqueza eu consigo, que nem você falou, nesse mundo tópico que tá todo mundo logado, todo mundo que assiste, todo mundo que transaciona, sim. Cara, a melhor análise possível é você fazer em cima desse dado. Pô, legal. Mas acho que tem muito chão para, assim, o que eu acho a gente tá falando aqui de um long-term vision um pouco, e que até lá eu acho que as ferramentas de MTA e de MMM são muito úteis enquanto você não tem cenário perfeito de correlação de dados logados dos dois lados. Então eu acho que se eu fosse hoje um gestor de marketing, gestor de negócio, eu colocaria um pé em cada canoa. Eu pensaria numa estratégia que melhora
a minha capacidade de tomada de decisão de mídia de curto prazo, baseado em metodologias de ponderação estatística e de inferição, e ao mesmo tempo eu começaria a tentar aumentar a minha coleta de dados de sellout e comparar com a mídia. E eu faria duas avenidas paralelas. A gente tem, para vários clientes nossos, sugerido que eles coloquem como KPI, na cesta de KPIs do marketing dos executivos, quanto do seu sellout está identificado. Ou seja, se você é um varejista, ou se você é uma indústria ainda mais difícil, como que você aumenta o número de transações identificadas de sellout? Por exemplo, se você é uma indústria que não vende direto, que o canal de venda seu depende de um outro player que não é você, qual é o seu acordo de data exchange para isso? Né? Então, a gente tem um cliente aqui na Zimes que é uma indústria, que é a IP, e esse cliente, a gente tem uma estratégia com eles de data exchange dele com os varejistas e um acesso direto ao consumidor para aumentar o número de sellout identificado. Acho que essas inovações para fomentar data exchange com consenso de consumidor é um espaço muito rico para inovação ainda, né? Para você conseguir... Tá na infância esse assunto ainda, aqui no Brasil principalmente. Total. Bom, até caminhando aí pro encerramento, acho que, cara, olhando para toda essa cadeia, onde você acha que tem mais oportunidade de inovação? Se você fosse criar um produto para alguma das etapas dessa cadeia, qual etapa você acha que está mais carente e que tem mais espaço para criar alguma coisa nova? Olha, eu acho que... Ou você acha que é o todo da cadeia, né? Não sei. Não, tô pensando aqui, eu acho que as soluções isoladas, elas já estão aí, os stacks estão aí, tipo, a solução de você montar uma CDP, montar um data lake, usar as APIs de integração. Eu acho que, na verdade, o desafio principal não está na tecnologia, não, tá em você ter uma governança e você ter educação no mercado. O que eu acho é que as pessoas não... eu acho que o papo que a gente está tendo aqui, ele é um papo completamente alienígena para muita gente que está na cadeia de decisão de várias marcas. E porque é uma coisa nova, acho que não é estranho que seja um papo alienígena ainda. É um negócio que veio de uma hora para outra, que cresceu muito rápido e que muitas vezes não deu tempo de muita gente catch up no assunto. Então, eu acho que o mercado está precisando dessa educação, porque, por exemplo, um acordo de data exchange, ele tem que envolver a indústria e o varejo e os times comerciais desses dois lados, que muitas vezes não tem a menor ideia do que a gente está falando aqui. Então, você tem um time de dados ali que está fazendo o seu trabalho, que ele não está no comando na negociação, por exemplo, entendeu? Então eu diria para você que o desafio principal está em governança, o desafio principal está em cultura, o desafio principal está nessas integrações não sistêmicas, mas as integrações culturais e nessa agenda. Isso que a gente está falando aqui tem que ser uma agenda prioritária do cliente, porque é uma agenda que tem que ser empurrada. Pô, espetacular. Acho que se a gente fica com uma mensagem aqui, né, é que tecnologia, obviamente, é importante, mas a tônica do papo para mim foi, a tecnologia já está um pouco na frente das organizações, né? Muito. E ela já existe. Agora a gente tem que olhar mais para as organizações de novo, para as pessoas e para a governança, para conseguir adotar isso e transformar isso em crescimento efetivo e tudo. Acho uma boa mensagem final aqui para a gente. Concordo totalmente com você. Tipo, a solução para o cliente sempre usa a tecnologia que existe hoje e não se preocupa com a que vai surgir amanhã. Legal. E que provavelmente está subutilizando já o que existe hoje. Né? Normalmente está subutilizado. Legal. Cara, Marcelo, realmente adorei o papo, acho que foi bem instrutivo, seja para alguém que já tinha awareness de retail media, todo esse desafio de integração que tem muito a ver com isso. Muito, muito obrigado aqui por falar com a gente. Imagina, obrigado a vocês, de novo, parabéns pela iniciativa, acho muito importantes as iniciativas, porque, de novo, tá tudo mudando muito rápido e a gente precisa falar do assunto. E é um assunto, às vezes, que acaba entrando num lado muito técnico, que acaba não sendo tão fácil de engajar uma audiência, mas eu tentei ser o mais, vamos dizer assim, simplificar o raciocínio possível aqui. Não, acho que você foi super claro, mas acho que você conseguiu dar dimensão do tamanho disso, né? Do ineditismo disso para a mídia, né? Como quase... É a utopia da mídia, no fim do dia, né? Legal. E eu acho que o prêmio, na verdade, assim, tudo que a gente está falando aqui tem um esforço, tem um desafio de implementação e de operação, mas o prêmio é muito grande, né? Tipo, a gente vê vários negócios que tem margens apertadas e que, tipo, qualquer tipo de otimização de mídia naquele negócio tem um peso
quase que entre o negócio da prejuízo ou lucro. Então, o que a gente está falando aqui é uma ferramenta que pode destravar, melhorar muito a margem de muitos negócios. Total. E que nem você falou, mídia tem um peso tal, né, que melhorar a margem da mídia é melhorar a margem do negócio. É isso, quase que uma relação direta aqui. Total. Espetacular, Marcelo. Obrigado mesmo, gente. Você que ficou aí, obrigado por escutar. Até o próximo.